Olá, graça e paz da parte de Deus. Vamos trabalhar neste vídeo com apenas 2 versículos do Salmo 91. Os 2 primeiros versículos do Salmo 91. Diz assim a palavra de Deus: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Versículo 2: Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse salmo, normalmente ele é atribuído a Moisés, como sendo uma sequência do Salmo 90. Então, o Salmo 90 e 91 teria sido escrito por Moisés. Alguns atribuem a Davi, mas esse salmo é anônimo. Parece até que dá uma ideia de que foi escrito realmente por Moisés. Mas o que nós queremos aqui trazer para os amigos, os irmãos, é que nesses 2 primeiros versículos nós vemos algo interessante aqui, esses 2 primeiros versículos. Primeiro que nós podemos observar nesses 2 primeiros versículos, e eu vou trabalhar somente nesses 2 versículos neste vídeo, nós observamos 6 lugares de descanso aqui com Deus. Aquele que habita, então esse verbo habitar não é uma visita, não é aquele que visita. Visita é um encontro ocasional, esporádico. Então, o benefício desse salmo aqui, ele somente é proporcionado àquele que habita, não àquele que visita. Aquele que visita pode ter uma oração atendida por Deus, mas ele não desfrutará, ele não alcançará a profundidade com a qual o Senhor trabalha neste texto aqui, nesses 2 versículos. Então, é aquele que habita, não é aquele que visita, aquele que habita, que faz a sua habitação em Deus. Então nós podemos ver aqui, só nesses 2 versículos, nós podemos ver, e eu destaquei aqui, 6 lugares divinos. Nós vemos aqui aquele que habita. Então a primeira coisa que nós nos deparamos é com a habitação. Primeira situação aqui, o primeiro descanso, o primeiro local divino é a habitação. Aquele que habita no esconderijo. Então você parte para o segundo. Então você tem em Deus uma habitação, que é um lar, é algo permanente. Você tem um esconderijo, e esse esconderijo aqui, isso implica numa comunhão secreta. Isso aqui, o esconderijo, eu vou me esconder, então é algo segredado por Deus a mim. Então não é um lugar qualquer, mas é um esconderijo dentro do qual eu me refugio. Então nós temos aqui habitação, esconderijo, nós temos aqui sombra. Esse sombra é muito interessante, porque eu quero trabalhar com essa sombra aqui, para a gente trabalhar aqui. Vamos nos reportar a Isaías, que é um profeta messiânico, em Isaías 4, falando profeticamente do Filho de Deus que viria, falando profeticamente do Messias. Ele diz o seguinte, em Isaías 4, 6, e haverá um tabernáculo para a sombra, contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Então ele está profetizando aqui sobre o Filho de Deus, está profetizando aqui sobre Jesus. Então nós podemos ver neste texto do Salmo, profeticamente, e fazendo uma interpretação cristocêntrica, nós podemos ver aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra em Jesus, que é a sombra, como Isaías disse, a sombra aqui, né? Interessante que o sol é para todos, a sombra não é para todos. O sol é para todos, todo mundo fica embaixo, todo mundo está debaixo do sol. Mas a sombra é só quem habita ali na sombra, nas asas do Altíssimo. Então não é para qualquer um, é para aquele que se coloca na sombra do Altíssimo. Então nós temos aqui habitação, esconderijo, sombra, que eu fiz uma leitura cristocêntrica aqui, e a sombra do Onipotente descansará. Olha aqui, o local de descanso, que é o Shabá, que é o sábado, que é o Shabá,
que é o descanso. Vinde a mim, vós estáis cansados, eu penso que eu vos aliviarei, encontrareis descanso para a vossa alma. Então nós temos um quarto lugar, vamos dizer assim, teocêntrico, um quarto locus, um quarto lugar de descanso, só nesses versículos aqui. E direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, o quinto lugar, que é o refúgio, e no final ele fala, e nele, meu refúgio e minha fortaleza. Então nós podemos aqui observar 6 locais, 6 lugares de descanso, na medida em que eu fizer do Senhor a minha habitação. Então é como se o salmo aqui, o versículo, fosse condicionante. Para eu ter todos esses 6 lugares, eu preciso de habitar no esconderijo do Altíssimo. Então nós trabalhamos aqui com 6 lugares, mas eu quero trabalhar também com 4 titulações de Deus aqui. Porque diz o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a primeira titulação divina aqui, Altíssimo. No hebraico, se você trabalhar com o texto original no hebraico, vai dizer sobre Elion. O texto aqui, quando fala do Altíssimo, está falando de Elion. Então, esse Altíssimo não é só alto, ele é altíssimo porque é um superlativo. E quando você está diante de um superlativo ou altíssimo, todas as outras coisas, inclusive as circunstâncias, as intempéries, as lutas, as tempestades, passam a ser pequena. Esse Altíssimo torna as demais coisas apequenadas, porque o Altíssimo, ele é insuperável. Todas as outras coisas, circunstâncias, estão debaixo dos seus pés. Porque ele é o Altíssimo, insuperável, eterno e infinito. E se eu confiar nele, se eu estiver habitando no seu esconderijo, as coisas passam a ser pequenas para mim, porque eu estou abrigado ali no Altíssimo. Aqui é o texto que fala sobre Elion. Então ele fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Esse termo onipotente, como um dos predicados, atributos de Deus, onipotente. O que é onipotente? Esse omnis é um prefixo que significa tudo. Quando você, por exemplo, vai andar de ônibus, a palavra ônibus, o vocábulo começa com omnibus. Esse ônibus é porque cabe ali dentro todos. Dá uma ideia de que cabe todos, né? Então, quando você fala em onipotente, omnispotente, é todo potente, todo poder. Não há ninguém que tem mais poder do que Deus. E aqui o termo que é usado aqui como onipotente, no original, é o Shaddai, que é o que detém todas as coisas, né? Aqui é o Shaddai. Então ele fala assim, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Aqui a terceira titulação divina aqui, o Senhor. Se ele é Senhor, eu estou estabelecendo um senhorio dele sobre mim. Então é muito curioso isso, porque eu estou trabalhando aqui com a terceira titulação de Deus. Direi do Senhor, ele é o meu Deus. Olha a quarta titulação aqui, ele é o meu Deus. Não é só Deus dos povos, ele é o meu Deus. Aqui eu estabeleço, e o hebraico aqui quando fala a palavra Deus, usa a palavra Elohim. Elohim é uma expressão no plural, mas não é um plural numérico, é um plural majestático, é um plural não quantitativo, mas qualitativo. Eu posso até fazer uma leitura trinitariana aqui, eu posso até trabalhar aqui com a configuração trinitária de Deus na Trindade, porque aqui quando diz Elohim, no plural, eu posso estabelecer uma ideia da Trindade, ou eu posso entendê-lo como algo majestático, que é o termo que se usa aqui, é a quarta titulação divina que o salmista trabalha aqui. Eu direi do Senhor, ele é o meu Deus. Quando eu digo ele é o meu Deus e eu uso o pronome possessivo, eu estou querendo com isso dizer que existe um relacionamento. Ele é o meu Deus e eu sou o seu servo. Eu estou estabelecendo um relacionamento com ele. E estou trazendo também, como o salmista fez, a ideia de pertencimento. Se ele é o meu Deus,
eu pertenço a Ele. Portanto, eu tenho uma relação aqui, eu tenho uma ideia de relacional, que é eu e o meu Deus, eu tenho uma ideia de pertencimento e eu tenho uma ideia também de dependência, porque Ele é meu Deus, eu sou servo dEle, então eu dependo dEle. Todos os meus medos, todas as minhas ansiedades estão agora nas mãos dEle. Então Ele faz de mim o que Ele quiser, Ele me traz o descanso. Eu direi, meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Então esse trecho, ele é muito importante que se diga isso. Ele traz, e eu já falei isso antes, ele traz essa condicional. Aquele que habita não é para todo mundo, mas é aquele que habita. Então eu estou trabalhando aqui com uma condicionante. Para eu tê-lo como esconderijo, para eu vê-lo como altíssimo, para eu descansar debaixo das suas asas. Interessante que certa ocasião Jesus chorou olhando para Jerusalém. O texto registra que Jesus olhou para Jerusalém um pouco antes da sua partida, da sua morte, antes da sua ressurreição, da crucificação. Ele olha para Jerusalém e chora e diz o seguinte: quantas vezes Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, da sombra. Então nós estamos trabalhando aqui com a sombra do Altíssimo. E isso é muito interessante para nós entendermos. E eu vou repetir o salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Não é eu penso do Senhor, eu direi, porque eu expresso a minha gratidão, eu expresso o meu pertencimento. Eu não estou só pensando, eu estou expressando diante das outras pessoas que Ele é o meu Deus e eu sou o servo dEle. E isso é muito profundo nós entendermos isso, que para nós entendermos a profundidade do texto, nós temos que exatamente habitar no esconderijo do Altíssimo. E que Deus possa nos abençoar e que nós possamos desejar, ansiar com veemência, com um desejo forte, habitar nesse abrigo poderoso, nesse abrigo secreto, dentro do qual nós refugiamos e os temores que estão lá fora não nos atingem. Esse é um texto oportuno para o que nós estamos vivendo. Hoje, eu vou registrar aqui, é dia 11 de abril de 2020, vivemos um período de confinamento e esse texto é interessante, muito curioso, porque ele fala não de um confinamento, mas de um esconderijo poderoso, agradável, suave, aprazível, e que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Graça e paz e fiquem com Deus.